Nós estamos pregando uma série de mensagens. O tema, ou o título dessa série é Discipulado, um projeto de vida. E a cada domingo nós estamos abordando uma perspectiva do discipulado cristão ou ser discípulo de Jesus. Primeiro domingo foi abordado que o discípulo é aquele que carrega a cruz, e entendemos o comprometimento que o discípulo deve ter em carregar a cruz. Domingo passado nós vimos que para ser discípulo precisamos do novo nascimento. Não pode ser discípulo se não nascer de novo. Hoje nós iremos falar sobre o discípulo como um soldado de Cristo. Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor, que acabara de ser cantado aqui, que apesar de sermos faltosos, apesar de sermos quem somos, o Senhor continua nos amando de forma incondicional. Muito obrigado pela tua graça, que repousa sobre as nossas vidas, é ela que nos sustém em todos os momentos. Te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Que a tua palavra hoje tenha lugar em nosso coração, tenha guarida em nossas vidas, e que através dela e por meio da tua palavra venhamos a ser edificados. Oramos assim em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, a vida cristã, ela é retratada na Bíblia de várias formas e de várias maneiras. E uma das maneiras pelas quais a vida cristã é retratada é como uma batalha, como uma guerra. A vida cristã, ela passa muito longe de um passeio no parque num domingo à tarde. A vida cristã, ela tem a ver sim com lutas, com batalhas, com guerras que enfrentamos e que lutamos. Isso fica muito perceptível pelas palavras de Jesus e dos apóstolos, como por exemplo, as palavras de Jesus em Mateus 11:12, ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus não está dizendo que a salvação depende de nós. Sabemos que a salvação é um ato soberano de Deus. O que Jesus está dizendo é que as coisas de Deus, a caminhada da fé, ela requer um esforço, uma participação nossa para alcançarmos os objetivos desejados. E qual é esses objetivos? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o objetivo do soldado é agradar aquele que o regimentou. Então o nosso foco deve estar em Cristo, em cumprir e fazer a sua vontade. E nessa caminhada da fé não é muito fácil isso. São lutas e batalhas e desafios que enfrentamos nesse caminho, que não é um caminho de flores, mas parece um caminho de espinhos. Todavia, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Nas palavras de Paulo, fica muito claro também essa verdade, de que a vida cristã, a carreira cristã, é um campo de batalha, e ela se trava nesse campo de guerra. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 a 5, Paulo diz: porque embora andando na carne,
não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Perceba você que Paulo vai usar várias vezes as palavras milícia, e dá essa ideia de luta, de batalha. Ele fala que as nossas armas nesta guerra não são humanas, mas são espirituais. O apóstolo Pedro também nos brinda com esse texto, quando lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não é que o diabo seja um leão, mas ele age como um leão. O seu modus operandi é muito semelhante ao do leão. E é interessante que o leão, ele espreita, é a primeira coisa que ele faz, ele espreita a sua presa. Segundo, ele ruge com o propósito de quê? De espantar. Sempre há um animal desavisado que corre no sentido contrário do bando, e aquele animal que fica sozinho, ele se torna uma presa fácil para o ataque do leão. O leão vai atacar quem está só. Por isso que a vida cristã, ela é vivida em comunidade. Ninguém serve a Deus sozinho, ninguém é uma ilha isolada. Nós fomos criados para nos relacionarmos, para nos ajudarmos uns aos outros e nos apoiarmos simultaneamente. E aí quando ele ruge, que espanta, ele vai e ataca para destruir. Essa é a ação maligna. Então perceba você que não é fácil. O que Pedro está dizendo é que a carreira cristã é de luta e de batalha. Mas eu acho que um texto que mais tira dúvidas e elucida finalmente, se há alguma dúvida de que a vida cristã é feita de batalha, é o texto nas palavras de Judas. No versículo 3 ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que Judas conclama os seus leitores a lutar e a defender, não é a fé salvadora, porque a fé salvadora, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Essa fé que Judas faz referência é a Escritura, é a palavra de Deus, que gera um modo de vida contrário à do mundo. Então todas aquelas pessoas que se declaram cristãos e vivem o evangelho na sua plenitude, elas não irão coadunar com o modo de vida do mundo, e isso vai gerar um conflito. E aí Judas diz: diante desse conflito, dessa batalha, vocês devem permanecer firmes, não podem negar a fé, tem que defender as convicções da fé a qual vocês creem e um dia abraçaram. Além de todos esses textos, há uma curiosidade que é digna de pontuação aqui hoje, é que o Senhor Deus, Ele é chamado centenas de vezes no Antigo Testamento de o Senhor dos Exércitos. Há 256 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Quando você lê o Antigo Testamento, a percepção que você tem é de um exército, que é Israel, e do seu general, que é o Senhor Deus. E Ele comanda o seu exército, e Ele dirige o seu exército, e esse povo vive arregimentado a Deus, porque foram chamados por Ele. O termo Senhor dos Exércitos é um título, inclusive, do Senhor Deus. Em grego é Jeová Sabaote, o Senhor da guerra, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos. Essa é a ideia que temos de Deus no Antigo Testamento. Hoje, a igreja é o exército de Deus, o exército militante de Deus. Nas palavras de Jesus, isso fica muito latente. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Isso denota uma ideia de batalha, de luta, de guerra, exércitos se confrontando. O exército das trevas e o exército de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, militante na face da terra. Quando nós falamos então de batalha espiritual, é importante nós fugirmos dos extremos. Aqui esse tema muitas vezes acaba
encaminhando e enveredando muitas pessoas. Esse tema ele foi muito difundido no Brasil na década de 90, livros foram escritos, foram traduzidos do inglês para o português, pessoas criaram meios, métodos, formas, rituais de quebras de maldição, de luta e batalha espiritual, e houveram muitos abusos a essa prática. É por isso que quando se fala de batalha espiritual numa igreja séria e bíblica, os irmãos já ficam logo de sobrancelhas erguidas, porque é um tema que inspira preocupação por conta do abuso que se praticou em nome dessa doutrina. Mas a batalha espiritual, ela é bíblica, é uma realidade que está nas Escrituras. O texto que nós acabamos de ler, ele é uma prova insofismável de que as batalhas espirituais são uma realidade, de que vivemos em guerra, que vivemos em batalha. E aí, diante disso, se tem alguns extremos. O primeiro extremo é aquele grupo de pessoas que subestimam o poder do inimigo. Você já ouviu aquele tipo de gente que diz: o diabo está debaixo do meu pé, ainda faz assim, né? Ainda pisa. Há relatos de cenas deploráveis de pastores que tiram o sapato no meio do culto e saem batendo no chão, dizendo que está dando uma pisa no capeta, né? Pessoas que cantam canções. Se uma canção que era cantada: eu fui no terreno do inimigo e tomei o que ele me roubou, eu não quero nada que o diabo tem. E aí, debaixo do meu pé, Satanás está debaixo do meu pé. Pessoas que subestimam o poder das trevas, e mal sabem elas que o inimigo, o nosso inimigo, ele é poderoso, ele tem muito poder, e se Deus permitisse, ele destruiria toda a igreja. Isso não acontece porque Deus não deixa segundo a sua misericórdia, mas ele é poderoso. Então não subestime o poder das trevas, ele existe, ele é real. O outro extremo a isso é o extremo daqueles que superestimam o poder das trevas. E tristemente a gente precisa constatar que em algumas igrejas, se Deus destruísse o diabo hoje, amanhã eles iriam procurar um cartório para dar baixa no CNPJ e fechar as portas, porque essa igreja perderia o sentido de ser igreja, porque se fala tanto do inimigo no culto, que ele é a figura central e não Deus. São pessoas que usam inclusive o inimigo como garoto propaganda da sua igreja. Quando alguém manifesta uma possessão demoníaca, vai lá entrevistar o demônio. Eu não quero saber o que o demônio tem o que dizer, irmãos. O diabo é o pai da mentira. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir a voz de Deus através da sua palavra e nada mais. Mas aí fica entrevistando. Por isso que tem muito demônio por aí com crise de identidade, porque não sabe o que é e nem o que fazer, porque uma igreja manda queimar, outra manda amarrar, e o demônio fica naquela dúvida se é queimado ou é amarrado. Para não correr o risco, vamos fazer os dois, né? Mas não somos disso. Então existe muito disso. Abusos. Pessoas que falam tanto, que valorizam tanto, outras que têm tanto medo, né? Já aqueles que não têm medo, que são audaciosos, mas outros já têm tanto medo. Uma vez eu estava em um culto, em uma igreja, e ali houve uma manifestação de uma possessão demoníaca, e olha, o que era de crente correndo e saindo pelas portas, pelas laterais, e essa igreja ela tem galeria, e eu olhava de sobressalto assim para cima, e alguns irmãos olhando para o chão, medindo a altura, porque eles estavam com vontade de pular, para correr, para fugir. Então a gente precisa fugir dos extremos, porque os extremos sempre são danosos, sempre são ruins e maléficos. Qual é a postura correta diante desse tema? A postura correta é o que Paulo diz a Timóteo: você deve lutar legitimamente, deve batalhar e guerrear legitimamente, segundo as normas, segundo o que foi proposto, seguindo o general, o seu comandante, obedecendo a sua voz. Esse texto em particular, ele traz todo esse caminho que devemos trilhar e seguir para enfrentarmos as batalhas espirituais que enfrentamos,
segundo a vontade de Deus e de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, diante disso, eu gostaria de hoje responder 3 questões sobre batalha espiritual, já que nós, discípulos, somos um soldado de Cristo. A primeira delas é: como é essa batalha? Como se desenvolve essa batalha? Voltando aqui para o texto, no versículo de número 12, o apóstolo Paulo vai responder essa questão, e ele diz que, em primeiro lugar, essa batalha ela não é física. Ele diz: não é contra o sangue e a carne. É uma batalha que não é física, não é contra a pessoa, não é contra o ser humano. Ela é uma batalha que se trava em outro prisma, em outro campo. Não podemos lutar essa guerra na força do nosso braço. Nós lemos um texto agora há pouco, que Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, essa batalha, ela não é uma batalha física. Muitas vezes a gente costuma materializar os nossos inimigos, né? Isso muitas vezes é para facilitar para nós. É um local que o inimigo mora lá, mas o inimigo não mora em um lugar físico. Ele habita nas pessoas, infelizmente. Os demônios ocupam as pessoas e não um lugar especificamente, né? Tem gente que acha que esse lugar aqui, o inimigo está aqui, ele habita aqui, mas se não tiver ninguém lá, ele não tem o que fazer lá. Ele não tem o que estar ali. A gente muitas vezes acha que o cônjuge é o nosso inimigo. Não é assim? Mas não é dessa forma. Nosso inimigo é outro. Nosso inimigo é outro. Não é um inimigo físico. Essa batalha não se trava no campo físico, do material. Mas também você precisa ter cuidado para não espiritualizar tudo. Você tem que fugir dos extremos. Tem aqueles que espiritualizam tudo e aqueles que não creem em nada, que acham que tudo é normal e natural ou consequência do destino. Existe o espiritual, mas existe também o material e o físico. Eu já fui chamado muitas vezes para expelir demônios de pessoas, e ao chegar lá, se bem que não é a minha especialidade, na minha família tem um que é especialista nisso, então se alguém precisar, me liga que eu dou o número do telefone dele. Mas eu já fui convidado, e ao chegar ali, eu percebi que não havia nenhuma presença maligna ali, havia uma perturbação emocional. Às vezes a pessoa tinha um problema, um distúrbio mental. E uma vez eu cheguei ali e essa irmã estava muito agitada, se batendo, e a família muito desesperada: pastor, ajuda aqui, pastor, faz alguma coisa, e ora aqui para sair esse espírito. Eu digo: irmão, não tem espírito aqui. Vamos fazer o seguinte: levem ela para o hospital agora, dê uma diazepam daquela mais potente que tem, que esse espírito maligno vai sair com a diazepam. E aí amanhã você procura um CAPS, porque essa pessoa está perturbada. E realmente era isso. Nós temos que ter discernimento espiritual, para não espiritualizar tudo e colocar chifre na cabeça de cavalo, mas também para perceber que não é algo natural ali, muitas vezes é uma ação espiritual, e você precisa ter essa visão espiritual, essa percepção, para saber como se portar diante disso. Essa batalha, ela não é física. Se ela não é física, então ela é espiritual. E aí Paulo continua no verso 12: e sim contra principados e potestades. Então é uma luta que se trava no campo espiritual. Como você luta contra um inimigo invisível? Como você enfrenta um inimigo que você não consegue ver, tocar, atingi-lo? Como você consegue vencer? Como você guerreia com um inimigo assim? Essa é a nossa batalha. Ela é uma batalha espiritual. Não se engane, o reino das trevas é real. Ele existe. Ele é extremamente organizado, bem diferente de nós, povo de Deus, somos tão divididos. O reino das trevas só tem uma bandeira. Eles seguem o seu líder, que é o maligno. O reino das trevas é hostil ao povo de Deus, à igreja do Senhor. E o líder desse reino é Satanás. Há 2 textos no Antigo Testamento que descreve como se processou essa queda do maligno. Isaías 14 diz que ele estava no Monte Santo de Deus, ele habitava na congregação, ele estava diante de Deus, mas o seu coração se encheu de orgulho e soberba, e por causa do seu pecado, Deus o expulsou da sua presença.
E de Lúcifer ele virou Satanás. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, também descreve como aconteceu essa queda. Ele diz que ele habitava em pedras reluzentes. Ele era líder no céu. Ele liderava anjos de Deus. Mas de repente a soberba subiu ao seu coração. Ele se enalteceu-se, se engrandeceu-se. E como Isaías disse no capítulo 14, ele disse: subirei até os mais altos céus, estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus, e serei maior do que o Altíssimo. Ele é o nosso inimigo. É contra ele que lutamos. É contra ele que pelejamos e batalhamos. Por isso essa batalha é uma batalha espiritual. Quem são os nossos inimigos? Paulo também vai nos informar. Essa é a segunda resposta que temos aqui. Quem são os nossos inimigos? Paulo começa dizendo que o nosso primeiro inimigo é o mundo caído. Ele diz: contra os dominadores deste mundo tenebroso. Versículo 12 ainda. Esse é o nosso inimigo. O mundo sistema que é governado pelo maligno. E a palavra de Deus não deixa dúvidas sobre quem governa este mundo. Paulo, em 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás é o Deus deste século. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que Satanás controla o sistema que domina esse mundo, que controla esse mundo. Ele é liderado e dirigido pelo maligno. Tiago vai mais além, no capítulo 4, verso 4, ele diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O que isso significa? Significa que você não pode ter os dois. Você não pode viver o amor de Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Não dá. E conta-se uma história de alguém que morreu e foi para o inferno. E ao chegar no inferno, ele se encontrou com o próprio. E ele perguntou então para o capeta: rapaz, eu quando vivia lá na terra, as pessoas, os crentes viviam me chamando para ir para a igreja, para ir para o caminho de Deus, para ir para o céu. Eu não os ouvi e vim para cá. Mas por que você nunca me chamou para vir para cá? Para vir para o seu lado? E aí o capeta disse: porque você estava em cima do muro, e o muro é meu. Simples assim. Não dá para você conciliar a vida cristã com o mundo. Não coadunam, não se reconciliam. Mundo e igreja não dá para caminhar juntos. Você precisa fazer a sua escolha. Aqueles que querem se saborear com os prazeres do mundo, certamente terão desagrado de Deus. Mas aqueles que desejarem servir a Deus fielmente serão perseguidos por esse mundo. Todavia, é uma escolha que vale a pena ser escolhida. Vale a pena. João diz o seguinte, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa? Significa que o mundo está sob a influência do mal. E você vê isso claramente quando Jesus é tentado pelo maligno, lá em Mateus 4. Você lembra o que o demônio diz? O que ele fala? Ele diz: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Como é que alguém oferece algo que não é dele? Ele tem o controle, ele governa esse mundo. Então esse mundo nunca vai fechar com a igreja de Jesus, a igreja verdadeira. Esse mundo nunca vai concordar com a igreja de Jesus. Esse mundo ou vai confrontar a igreja, ou vai tentar aliciar a igreja pela associação a concordar com ele. E tristemente é isso que temos acompanhado no Brasil. Crentes evangélicos e igrejas que estão se amoldando aos padrões desse mundo. E isso é lamentável, porque é o fim da igreja. A igreja está no mundo para converter o mundo, mas infelizmente o mundo está entrando dentro da igreja. E quando isso acontece, a igreja perde a capacidade de cumprir o seu chamado e o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Um outro inimigo é o império das trevas. E nas palavras de Paulo, ele vai deixar muito claro isso quando ele diz: e forças espirituais do mal nas regiões
celestes. O império das trevas é organizado, é orquestrado, e eles seguem a ordens. O líder deles é simbolizado no livro do Apocalipse como o dragão. No capítulo 12, João descreve: viu-se também outro sinal no céu, e eis que é um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ele é o líder desse império terrível. Se opõe a tudo que diz respeito a Deus. Procura de todas as maneiras possíveis frustrar os planos de Deus, mesmo sabendo que não conseguirá. Mas por que então que o império das trevas trabalha tanto para regimentar pessoas para o seu lado, sabendo que eles jamais conseguirão vencer a Deus? Não é por essa questão de vencer ou não a Deus, é pela questão de quantos mais eles irão arrastar para o inferno. Quantos mais eles irão conseguir para o inferno? A missão deles é frustrar os projetos de Deus. Isso ficou muito claro lá no Éden, quando a serpente enganou a mulher e ela pecou contra Deus. Lá no deserto, quando o inimigo tentou vencer a Jesus. E lá no Getsêmani, quando Jesus ele foi tentado pelo maligno, e o maligno queria convencê-lo de que morrer pela humanidade não era uma boa coisa, porque não valeria a pena. Jesus sofreu uma pressão terrível ali do maligno, das forças das trevas. Há quem cante, há quem diga que quando Jesus morreu houve festa no inferno, mas é exatamente o contrário a isso. Porque tudo que o inimigo não queria era que Jesus morresse, porque a morte de Jesus garantiu a nossa salvação. A morte de Jesus garantiu a nossa redenção. E é para isso que o império das trevas trabalha, para atrapalhar isso. Mas eles não foram capazes de vencer a Jesus, porque Jesus foi até a cruz. Ele morreu e não ficou morto. Ele ressuscitou e garantiu a vida eterna através do seu sangue e do seu sacrifício bendito. É por isso que o império das trevas está aqui, e para isso está aqui. Quantas pessoas que são escravas desse império, que vivem oprimidas pelo poder maligno. A bem da verdade, um cristão pode ser oprimido? Sim. Pode ficar oprimido? Sim. Mas não vive oprimido. Porque se ele é servo de Cristo, ele é livre. E Jesus disse que foi para a liberdade que ele nos chamou. Então o cristão não vive oprimido, mas ele pode sim viver um tempo de opressão. E o maior exemplo é o do próprio Senhor Jesus aqui no Getsêmani. Jesus foi oprimido pelo maligno, como também no deserto, em outros momentos, mas aqui a opressão foi tão grande que o texto diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Os biólogos dizem que as glândulas sudoríparas do corpo de Jesus entraram em erupção e o suor misturou-se com sangue. Tamanha era a pressão que ele enfrentou, mas ele não negou o propósito da sua missão. Até o fim ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade se cumpre em mim. Então, essa é a forma, esse é o modus operandi do império das trevas. Eles estão aqui para oprimir as pessoas. E é inadmissível que um cristão, servo de Cristo, nascido de novo, viva oprimido dentro da igreja, porque Jesus veio para lhe libertar, meu irmão, para lhe dar uma vida nova. A opressão, ela não tratada, não cuidada, ela vai gerar possessão. E a possessão é quando a pessoa perde o controle da sua vida. E agora quem age, quem controla a vida dessa pessoa é um espírito maligno. O terceiro inimigo que temos, e esse é o maior de todos, esse é o mais perigoso, chama-se natureza humana, ou se você preferir, num bom cearês, euzinho mesmo. Você. O eu, nós somos o nosso maior inimigo. Alguém já disse o seguinte sobre seu inimigo: eu o vejo todos os dias quando vou me barbear. Se bem que eu não estou me barbeando ultimamente. Eu vejo lá todo dia, quando eu estou diante do espelho. O que essa pessoa quis dizer é que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa natureza humana, que está inclinada ao pecado,
ela é oposta à lei de Deus, diz Paulo em Romanos 6. Ela não se submete à lei de Deus se não for a obra regeneradora do Espírito Santo em nós. É Ele, o Espírito de Deus, que nos habilita a cumprir a lei de Deus. Mas se não for obra de Deus, pelo seu Espírito em nós, nós seremos vencidos pela nossa própria natureza, pelo pecado que habita em nós. E como diz aquela música: pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Na verdade, isso é uma paráfrase das palavras de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Olha o que Paulo vai escrever, ele vai dizer: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a realidade de todos nós. Esse é o espelho de todos nós, do que há dentro de nós. Um servo de Deus chamado Paul Walsh, ele tem uma mensagem muito impactante. Ele diz que ele supõe um quadro de você convidar todas as pessoas que você conhece, amigos, inimigos, parentes, conhecidos, e aí alguém vai e monta um telão enorme, muito grande, um telão de 10 metros, e nesse telão a pessoa começa a exibir tudo o que você pensa sobre aquelas pessoas que estão ali. Só em pensar nisso eu fico todo arrupiado. Todos nós, porque é quem somos, é quem nós somos, é a nossa natureza, herdamos isso. Nosso maior inimigo não é o maligno, não é o mundo. O maligno, ele apenas instiga essa natureza que há dentro de nós. O mundo, ele expõe o que há de prazeroso no pecado. Então o mundo é a vitrine e o maligno é aquele que instiga. Mas quem peca não é o diabo nem o mundo, somos nós. Somos nós que pecamos. E por que pecamos? Porque está dentro de nós, dentro dessa natureza. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então está tudo aqui. Basta alguém despertar, basta alguém fazer aflorar o que está aqui. Muitas vezes adormecido, e você julga que já está vencido, mas não, porque você não pode se iludir. Você precisa entender que a sua natureza humana pecaminosa nunca irá se converter, nunca vai. E até que Cristo venha lhe buscar, ou venha buscar a igreja, e se cumprirá o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o mortal se revestirá da imortalidade, e seremos perfeitos como Ele é. Até que isso aconteça, você terá que conviver com as duas naturezas lutando entre si dentro de você. A carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e eles são opostos entre si, para que não façamos o que venha a ser do nosso querer. É uma luta que todo cristão vive. E se alguém que está me ouvindo hoje aqui não está vivendo essa luta, é um mau sinal. Porque se você não vive essa luta, ou você já morreu e está lá e está aqui só o fantasma, porque você já não peca mais, porque não está aqui, ou você já foi vencido pelo pecado, e agora não há mais a luta, porque o pecado já te dominou, e agora já te escravizou, e você agora é tomado por ele. Essa luta, ela é um bom sinal, ela é um sinal de que a carne está tentando se interpor ao Espírito, e o Espírito
precisa ser fortalecido para não ser vencido pela carne e pela nossa própria natureza humana. Não confie na sua natureza, não confie em você mesmo. Essa sua natureza poderá lhe trair. Esse inimigo é poderoso, ele é astuto, e ele pode lhe trair e lhe vencer. Diante disso, fica uma pergunta, que é a resposta para toda essa questão aqui. Existe uma guerra espiritual, uma batalha, ela não é física, ela é espiritual. Temos inimigos declarados, irreconciliáveis, mas a terceira questão é: como se vence esta guerra? Como venceremos essa batalha? Se terminasse essa mensagem agora, certamente eu geraria desespero no seu coração. Mas que bom que o Evangelho é as boas novas de salvação, é boas notícias, e a palavra de Deus nos dá as diretrizes para enfrentar essa batalha e sair vencedor dela, porque em Cristo somos mais do que vencedores. O que fazer? Paulo vai dar a receita para uma vida vitoriosa. A primeira delas é: fortaleça-se no Senhor. Olha o que ele diz no verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ninguém é capaz de vencer uma batalha se estiver fraco. Ninguém pode ir para a guerra ferido, machucado, porque essa pessoa será um alvo fácil, uma presa fácil. E quem é a nossa fortaleza? Quem é a nossa força? Quem pode nos renovar? O Salmo 46 responde essa pergunta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na tribulação, e não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seus dos mares, as águas espumejem e os montes rujam na sua presença, porque Deus está no meio dela, jamais seremos abalados. A nossa força vem de Deus, a nossa fortaleza é o Senhor, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima. E talvez você entrou aqui nessa noite tão desanimado, com tantas batalhas e lutas, e talvez lutando contra você mesmo, contra as suas impulsões, contra os seus desejos. Mas há uma boa notícia para você hoje é tempo de restauração do Senhor na sua vida. O Senhor pode te renovar, o Senhor pode te dar forças para você caminhar um pouco mais até o dia da vitória final do Senhor nas nossas vidas. O que nos fortalece, o que gera força, todo crente sabe, mas não custa nada relembrar: oração. A oração fortalece você. Por que é que tem muito crente que não está resistindo ao pecado e às pressões? Porque não ora, e só ora quando as coisas ficam impossíveis. Mas aqueles que têm uma vida de oração sempre estarão fortalecidos no Senhor, porque a oração fortalece o nosso espírito. O que mais? Meditação na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mergulhe na palavra. Diminua um pouquinho o tempo no WhatsApp. Você passa o dia olhando às vezes tanta postagem que é bobagem, que não edifica, que só desperta em você coisas ruins. Ou então olhando no Facebook a vida dos outros. O maior fofoqueiro do mundo é o Facebook. E aí você está lá o dia todo olhando, pendurado lá naquele celular, mas você não abre a Bíblia um segundo sequer durante o dia. E aí você quer vencer esse mundo, você quer permanecer de pé na presença de Deus. Isso vai ser muito difícil. Você precisa se alimentar, você precisa ingerir a palavra de Deus no seu coração. O que mais fortalece-nos? Adoração. Adore a Deus. Mas eu não tenho uma voz afinada, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Não precisa. Talvez, se você cantar, a coruja vai ficar fazendo assim, ó. Mas não importa, porque Deus não está atrás de vozes bonitas.
Deus não está atrás de pessoas que tenham técnicas, porque Ele tem os anjos do céu que o adoram, e eles se garantem, eles tocam muito e cantam muito mais, mas Deus procura verdadeiros adoradores. Não é porque Ele necessite ser adorado, é porque nós precisamos adorá-lo, porque a adoração alimenta o espírito, fortalece a alma. O que mais? Versículo de número 11, ele vai dizer: revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro, eu preciso me fortalecer no Senhor. Segundo, eu preciso me revestir da armadura de Deus. E ele vai elencar aqui várias partes dessa armadura. Ele vai falar das vestes de integridade. Ele diz: vistam-se com vestes de justiça, coloque o cinto então da verdade. É o que? Uma vida de integridade, é uma vida de retidão. Não é querer ser perfeito, mas é andar de conformidade com a palavra de Deus. O que mais? Ele fala dos calçados do Evangelho, e calçado tem a ver com conduta, com postura, como eu faço, como eu ajo, como eu me importo. Paulo está dizendo: viva de acordo com a palavra, de conformidade com o Evangelho, que ele seja as botas da sua vida. Ele fala do escudo da fé, essa fé que alimenta o nosso espírito, que não deixa que desistamos, que paremos, que desanimemos. Então pega o escudo, porque quando o inimigo lançar os seus dardos inflamados para te atingir, o escudo vai te proteger. Essa fé em Jesus, essa certeza que Ele cuida de nós, que o seu sacrifício garantiu a vida eterna, deve ser maior do que as aflições e preocupações que cercam a nossa vida. Ele fala do capacete da salvação. Capacete da salvação fala de ter uma mente nova, como Paulo disse, trazer todo o pensamento cativo a Deus. É uma mente que não está ligada nas coisas daqui, mas é uma mente que está ligada com as coisas dos céus. São os pés no chão, mas a cabeça no céu. É pensar nas coisas de Deus, é pensar nas coisas do céu. Por último, ele fala da espada do Espírito, e ele diz que essa espada é a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, palavra poderosa. Porque aqui tem muita gente dentro da igreja vencido, porque não tem seguido os princípios estabelecidos pela palavra de Deus que estão aqui. É uma receita simples, acessível a todos nós, mas nós negligenciamos muitas vezes isso. Versículo 13, Paulo vai indicar outro caminho para a vitória, e ele diz: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é isso? Perseverar na vigilância. Deixa eu dizer uma coisa para você: a autoconfiança é a pior tragédia para um cristão. Porque quando você é cheio de autoconfiança, você diz: não, eu não vou cair, eu não vou errar, eu não vou pecar. Não, isso aí não acontece comigo. Isso aí jamais vai acontecer comigo. A autoconfiança é perigosíssima, porque ela vai lhe levar a relaxar, a negligenciar, e aí o inimigo vai se aproveitar exatamente dessa brecha para te atingir. E existe um meio de entender a poesia hebraica, é chamado de paralelismo da poesia hebraica. E existem vários paralelismos. Um deles é o chamado contrastante, que é quando a parte do verso segundo, ele contrasta a ideia do primeiro e assim vice-versa. No Salmo de número 20, no Salmo de número 20, nós temos esse paralelismo aqui, que além de ser contrastante, ele é também completivo, né? Ele completa. Quando o salmista, ele diz assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Ele continua: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Dentro do paralelismo, eu poderia construir aqui
uma ideia, e você vai ver que o autor sagrado ele está apresentando um quadro todo de forma de versos, de poesia. E eu poderia ler esses 2 versículos assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eles se encurvam e caem. Agora, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você confia em você mesmo, na sua força, você vai cair e vai permanecer caído, vencido. Mas quando você confia no Senhor, você poderá até cair, mas não ficará prostrado. O Senhor te levantará. O Senhor te erguerá. Última dica para se vencer essa batalha: encha sua mente com as coisas de Deus, mente plena dos valores eternos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há um louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabia que o lugar onde as maiores batalhas são travadas é na nossa mente? É aqui onde tudo começa. É na nossa mente onde as maiores batalhas são travadas. E é na nossa mente onde ou vencemos ou somos vencidos. Precisamos ter a nossa mente ocupada com as coisas de Deus. Precisamos ter a nossa mente ocupada com os valores de Deus, porque caso contrário, a nossa mente nos trairá, porque ela está inclinada à natureza pecaminosa, e esse pecado quererá se senhorear de nós. Precisamos então buscar em Deus maneiras de ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor, encher a nossa mente com tudo isso aqui que foi citado, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é santo. Enche a sua mente com as coisas de Deus, ocupe ela, e aí o inimigo não terá espaço para enredar você para o caminho da perdição. Esse é o caminho para a vitória. Deixa eu concluir dizendo para você que o Senhor nos escolheu para sermos vencedores, e podemos ter essa certeza fundamentado na própria palavra de Deus. Em Romanos 8:31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos daria com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Paulo tinha essa certeza. No que ele fundamentava essa certeza da vitória? Essa certeza estava fundamentada em 3 pilares. Primeiro, na confiança que Paulo tinha em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu tenho Deus do meu lado, eu sou maioria, então é certeza de vitória, porque Ele é por mim. Essa certeza está fundamentada também no amor de Deus, não só na confiança, mas no amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós, como não nos daria com Ele todas as coisas? Se Deus deu seu único filho para morrer em nosso lugar, porque nos ama, será que Ele não vai nos dar vitória em meio à guerra? Essa certeza está fundamentada na fé genuína, porque eu estou bem certo de que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma fé inabalável. O Senhor nos convida nessa noite
a tomarmos a posição de soldados de guerra, porque somos soldados de um exército, e Ele é o nosso comandante e o nosso general. Queira você ou não, estamos em guerra. Não tem acordo de paz, não tem bandeira branca, ou você vence ou é vencido, mas em Cristo você pode ser vencedor. Basta que você lute legitimamente e de acordo com as normas estabelecidas por Ele. Amém?